Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. Temos bastante assuntos para debatermos aqui com vocês, meus amigos e minhas amigas. Falaremos sobre Flamengo e CBF, CBF versus Flamengo, a CBF afrontando o Flamengo, é isso mesmo, a gente vai comentar bastante sobre isso. A gota d'água agora, a convocação do Pedro para a seleção olímpica. Falaremos também sobre Everton Ribeiro, interesse aí dos torcedores, né, na vinda do jogador para o mundo árabe, torcedores de lá, tá? De lá do mundo árabe, dos Emirados Árabes, a gente vai falar isso aí para vocês. Também falaremos sobre a questão do Rodrigo Muniz que poderá a qualquer momento receber novas propostas. Então você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação. Lembrando a vocês também do telefone que está na descrição do nosso vídeo. É só você mandar o seu nome, DDD e celular para esse telefone via WhatsApp, que aí você receberá todos os links Deco SRN em primeira mão, tanto os links dos vídeos gravados, como também das lives, Mengão 20 e meia, pré-jogos, pós-jogos, todo o conteúdo Deco SRN. Então vamos lá, nação rubro-negra, vamos debater essa questão aí, CBF versus Flamengo. O Flamengo já havia dito que não iria liberar o jogador Pedro para a seleção olímpica, né? Como o PSG fez, né? Falou que não iria liberar o Neymar e também o Marquinhos, como fez o Palmeiras, que falou que não iria liberar o Everton, goleiro. Tudo bem. Você olha hoje a lista dos relacionados, né, dos convocados para a seleção olímpica, e aí você não vê na lista o Neymar, você não vê na lista o Marquinhos, você não vê na lista o Everton, o Flamengo, que foi o único clube que teve o seu jogador convocado, o Pedro. O Flamengo havia solicitado e havia dito que não iria liberar o jogador, porque é uma perda técnica. O Flamengo ficaria sem o Pedro na época das oitavas de final da Libertadores, um campeonato importantíssimo para o Flamengo. Mas aí o que vão lá e fazem? Simplesmente convocam o jogador. Convocam o jogador. Mas aí por que eles fazem isso? Aí você escuta o que o Branco fala na coletiva. Não, o Pedro foi convocado porque é um jogador importantíssimo e os melhores têm que estar na seleção olímpica e ele quer estar. E aí você para e pensa e fala assim, vem cá, mas o Neymar também não ganha o técnico? O Marquinhos também como zagueiro não ganha o técnico? O Everton, goleiro do Palmeiras, também não ganha o técnico? Não estão entre os melhores? E por que, Branco? Por que, Branco, CBF? Vocês acataram o pedido do PSG, do Palmeiras e do Flamengo, não. O que vocês querem com tudo isso? Estão afrontando o Flamengo. Vocês estão afrontando o Flamengo, CBF. Para quê? A gente já está ligado na jogada de vocês. É tentar colocar o jogador contra o clube. Falar, olha só, minha parte eu fiz, te convoquei, agora é você com o clube. Se vira aí pela liberação. Como estava acontecendo com o Gabigol e Flamengo. Como estava acontecendo com o Gabigol e Flamengo, graças a Deus o assunto morreu. E aí, quando o Gabigol voltar, Marcos Braz sentará com ele, diretoria do Flamengo sentará, multará, bonitinho, ponto, acabou, vamos para frente. Então, é isso que está gerando uma confusão entre Flamengo e Pedro. Só que o Pedro tem uma cabeça muito boa, né? O Pedro já foi nas suas redes sociais falar que é uma honra vestir a camisa da seleção brasileira, porque manta é só esse aqui, ó. Manta esse aqui, ó, da seleção brasileira. E aí, agradeceu o Flamengo, lógico. Falando que sem o Flamengo nada disso poderia ser possível. Foi perfeito na explanação dele. Aplaudiu o Pedro. Duvido que o Pedro queira ficar contra o clube dele de coração. O clube que paga o salário dele. O clube que o trouxe da Itália, fez um esforço enorme. Pagar 14 milhões de euros para um jogador hoje, aqui no Brasil, é dificílimo.
E o Flamengo fez esse esforço para contratar definitivamente o Pedro e findar um contrato de 5 anos, né, com o jogador. Então, perfeito as palavras do Pedro. Para quem acha que não, o Pedro vai dar problema, ele está colocando isso porque vai conversar com o Flamengo para pedir a liberação. Gente, calma. Marcos Braz e Bruno Spindel já conversaram com o jogador já está ciente que não irá ser liberado. E o jogador também estava ciente que o nome dele poderia aparecer na lista dos convocados para a Olimpíada, podendo gerar um atrito entre o Flamengo e o jogador. Já sabia disso. Então, muita calma nessa hora, nação rubro-negra. O Flamengo está sabendo o que fazer. Tá? E o BAP já foi lá na rede social dele, fez essas comparações que fizemos agora, sobre pedido do PSG, sobre Neymar e Marquinhos sendo atendido, sobre pedido sobre o Everton do Palmeiras sendo atendido. O único pedido que não foi atendido foi do Flamengo. Um absurdo completo. E aí o Marcos Braz já falou que a postura não muda, que a postura vai ser a mesma. O Flamengo não liberará o jogador para a seleção olímpica. Não liberará. Como aconteceu ano passado, não sei se vocês se recordam, o ano passado não, desculpa, 2019, se vocês não se recordam, o lance do Renier Jesus. Mesma situação, não na época de Olimpíadas, mas o Flamengo também não liberou o jogador. E o jogador ficou e fez o gol da vitória contra o Fortaleza. Não sei se vocês lembram disso, pô. E o Flamengo pagou um salário altíssimo para o jogador e não poderá utilizá-lo durante 8, 9 partidas importantíssimas, dentre elas, jogo de Libertadores, os 2 jogos da Libertadores. Ah, porque vocês têm o Gabigol e o Rodrigo Muniz, não interessa. Fizemos um elenco recheado de craques, de ótimos jogadores para isso. Por que não pode jogar Pedro e Gabigol com o Muniz no banco de reservas? Então, o treinador tem que ficar com o elenco enxuto por causa da seleção olímpica do Brasil, que não é data FIFA, que o Flamengo não é obrigado a liberar. Então, a CBF está cutucando o Flamengo o tempo inteiro. Por isso que o Flamengo vai a fundo nessa questão da Liga. Vai a fundo. Não vai desistir, vai continuar nessa. A grande questão é, depois num futuro próximo, haver atrito entre os clubes. Essa que é a grande questão, porque a gente sabe que quando chegar a época de negociar contratos de TV, que irá até 2024, saberemos que teremos problemas, né? Então, vão ter que saber lidar com essa situação, tá? Então, a questão do Pedro, CBF, Flamengo é essa. Não adianta, o Flamengo não abrirá a mão do Pedro. O Pedro ficará aqui, o Pedro já tem essa consciência, tá? Vamos falar rapidamente aqui sobre a questão, né, do Everton Ribeiro, né? Torcedores do Al Nassr fazendo campanha em redes sociais para que o clube árabe, o Clube dos Emirados Árabes, faça uma proposta para o jogador e o leve para lá. Só que nesse momento não há nenhuma proposta pelo Everton Ribeiro. Gostaria de saber de vocês a questão do Pedro, primeiramente, se o Flamengo está correto em não liberar o jogador, e a segunda situação, se o Everton Ribeiro deveria ser negociado pelo Flamengo. Então, gostaria de saber essas 2 situações, com a opinião de vocês, tá? Um terceiro assunto para a gente debater aqui é sobre a questão do Rodrigo Muniz, né? O Rodrigo Muniz, que o Flamengo não aceitou, né? Mudou, porque na verdade no início da negociação o Flamengo havia aceitado a proposta do Cenk, só que o staff do jogador não havia aceitado os valores propostos ao atleta, tá? E aí, o que acaba acontecendo? O Muniz entra, vai bem contra o Curitiba, vai bem contra a América, e o Flamengo resolve desistir do negócio antes que o staff do jogador aceitasse a proposta. Porque realmente, gente, 5 milhões de euros pelo Rodrigo Muniz era muito pouco. O jogador vale no mínimo 15 milhões de euros, na minha concepção. No mínimo, porque o Flamengo só ficará com 70%. 70% de 15 milhões de euros daria 10 milhões e meio, que eu já acho pouco também, entendeu? Então, enfim, a informação que recebemos é que novas propostas deverão chegar ao jogador e vamos aguardar. Acredito eu que se chegar uma proposta de 15, 20 milhões, aí ficará difícil de segurar esse menino. Beleza? Sobre uma outra questão que saiu agora há pouco, o STJD
né, de maneira unânime, não aceitou o pedido do Flamengo. O Campeonato Brasileiro não irá parar. Sabíamos já disso, não é novidade para ninguém. E relembrar vocês também a questão do Pires da Mota. O Flamengo já estava com uma negociação avançada para negociar o Pires da Mota com o Yokohama do Japão, só que o jogador não aceitou porque lá só pode o profissional entrar no país. Então a família dele ficaria, então ele resolveu não aceitar. Tá bom, gente? Então muito obrigado pela audiência de vocês. Agradecer, lembrar que daqui a pouquinho tem Mengão 20h30 comigo, Marquinhos Assunção e também André do Flanato. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos, acionar o sininho de notificação e cadastrar o seu telefone nesse número que está na descrição do vídeo para receber todos os links do EcoSRN em primeira mão. Falou, gente? Então até mais tarde, Mengão 20h30, tamo junto. Ó, Flamengo, essa aqui que é a nossa seleção vermelha e preta, beleza? Pra cima deles, campeão de tudo, se Deus quiser. Saudações rubro-negras. Valeu.